websérie tem o objetivo de incentivar a leitura de obras ditas ecoliterárias, de relevância para a formação cidadã e socioambiental, dirigida ao público infanto-juvenil escolar e outros espaços educativos e culturais da sociedade, através de um exercício de autorreflexão e diálogo intercultural. Essa é uma ação do think tank Amigos do Verde Urbano, com arroba, e apoio da Cátedra Unesco UFRO, Cidade que Educa e Transforma, através do seu GT5, Ciências da Vida e Sustentabilidade, que ao longo de 2025 abordará cada um dos 6 biomas que ocorrem em território brasileiro com um olhar interdisciplinar e sensível, isso é, artístico, científico e comunicativo, com o propósito de promover o acesso à cultura e educação para o desenvolvimento sustentável e o repertório de saberes e práticas necessários à condição ecológica no nosso território. A Cátedra Cidade que Educa é uma rede internacional que articula, organiza e propõe o direito à educação na cidade como espaço de convergência para movimentos urbanos de cidadania através de um programa de ciclos de seminários temáticos e caminhadas educadoras, entre outras, como esta. E o GT5, Ciências da Vida e Sustentabilidade, ocupa-se em pesquisar, descrever e disseminar estratégias educativas e experiências sustentáveis na educação pública voltadas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, com justiça econômica, social, ecológica e ambiental. E por fim, o think tank, quer dizer Armazém de Ideias, Amigos do Verde Urbano, é resultante de uma pesquisação com movimentos sociais em defesa do verde urbano em Porto Alegre e região, que visa contribuir para a integração de conhecimentos científicos e saberes sociotécnicos em soluções para problemas socioambientais contemporâneos decorrentes da crescente degradação ambiental e da intensificação de eventos climáticos extremos, associados à expansão urbana e industrial desordenada e ao aquecimento global. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o Brasil que deixou de ler. Esta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontou que 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores ao levantamento. Esta é a primeira vez na série histórica que a maioria da população não lê livros. Zoara, a última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostrou que a gente perdeu 11 milhões de 2015 para cá. A Retratos mostrou que 36% das pessoas não leem porque tem dificuldade de compreensão da leitura. Se a gente olhar o INAF, né, que é um outro indicador, menos de 20% das pessoas têm capacidade de análise e de crítica daquilo que leem, de construção de um conhecimento a partir daquilo que eles leem. Isso é fundamental, né? Hoje, com essa chuva de fake news, né, se você não consegue entender ou perceber, né, se aquilo traz uma verdade ou se é uma invenção, né, então essa capacidade de crítica, de discernimento das informações e dos conteúdos que chegam para você, você adquire sendo um leitor crítico. Zoara, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Um grande abraço para você. Muito obrigada. Um grito em defesa da natureza, que diz assim: a terra, nossa morada, está sendo destruída por quem vê preço em tudo e não vê valor na vida. Pobre homem, se enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida. Como é triste ouvir tocar a canção da motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. Se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra. Meu povo, obrigados a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e mortal. Questiono sem ofensa, será que o homem pensa e o bicho é irracional? A poluição já foi problema no centro urbano, porém hoje ela castiga do sertão ao oceano. Quer saber como mudar? Precisamos reciclar a mente do ser humano. Se o homem fosse esperto, se tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava muito bem dela, basta ser inteligente, ela precisa da gente e a gente precisa dela. O clarão de uma queimada não clareia, eu asseguro, o fogo assassino mata, deixando a mata no escuro. O socorro é urgente, se não mudar o presente, nem vai existir futuro. Pra que banheiro de luxo? Pra que banheiro de luxo sem ter água no chuveiro? Pra que restaurante chique sem comida, companheiro? Vale a pena terminar com o pulmão seco de ar e o bolso cheio de dinheiro? Tem gente que vai à luta, com bandeira, com cartaz. Tem gente que nem se importa e diz que tá tudo em paz. Uma dica, camarada: se você não fizer nada, não vá criticar quem faz. Sou apenas um poeta, sei que não sou cientista. Biodiversidade, ar puro, água potável, e sem falar das plantas de uso medicinal.
micos, leão dourados, macuco e onças pintadas, todos correm perigo de sua extinção. Homem, quando você destrói e consome todos os recursos naturais da terra, que clama por socorro e chora em agonia. Não mate as matas, não desmate as matas, não mate a mata atlântica. Da mesma autora de Roda Viva da Ecologia, Ciranda do Petróleo e Amazônia, esta obra é de Jussi Neiva, construída a partir do episódio em que o menino Marco Antônio se perde na floresta da Tijuca. A autora encontra a oportunidade de apresentar ao público infanto-juvenil esse pedaço de Mata Atlântica incrustado numa das maiores cidades da América Latina. Respaldado por uma pesquisa laboriosa e bastante completa, o texto trata de diversos temas relacionados à floresta da Tijuca e à Mata Atlântica, passando por sua devastação, período colonial, pelo trabalho pioneiro do Major Archer no século passado, que efetuou sua recuperação, onde a cultura do café havia destruído a mata original, e para assegurar não só o valor histórico, mas também biológico da floresta transformada em parque, a autora introduz informações sobre a ecologia e que podem ser de grande utilidade para estudantes e professores interessados em geral. Mas, como se não bastasse, a autora, então, além de fazer um relato bastante precioso da vida carioca, narra lendas e mitos e guiando a curiosidade dos leitores sobre os mais diversos temas, colocando na boca de seus personagens algumas perguntas e que muitas vezes os adultos não têm resposta. Assim, pelas informações contidas nesse livro, poderia ser recomendado a qualquer pessoa interessada em conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil e da própria Mata Atlântica. A Floresta do Rio, por Jussi Neiva. E assim, com os vizinhos do condomínio da Barra da Tijuca, onde vive Dr. Penedo, especialista em botânica, organiza passeios nas matas cariocas. Em uma excursão ao Parque Nacional da Tijuca, o menino Marco Antônio perde-se, sendo forçado a passar a noite na floresta. Após o incidente, levados pela curiosidade, os condôminos decidem promover uma série de palestras sobre a floresta, tendo como conferencista o próprio Dr. Penedo e Schultz, um ecologista do IBAMA. Havia, no edifício onde Marco Antônio morava, um botânico de nome Walter Wellington Penedo, que, apoiado por outros aficionados pelo meio ambiente, promovia seguidas excursões a áreas verdes da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Os grupos eram alegres, sempre na expectativa de novos programas, pois regiões belíssimas já haviam sido visitadas. Nos finais de semana, 2 ônibus saíam sempre repletos. E foi justamente numa excursão do mês de julho que se deu o ocorrido. Relatado a seguir, nas próprias palavras de Marco Antônio, que por um descuido perdeu-se na floresta, no final de um domingo ensolarado. E como não podia deixar de ser, a primeira aula do cursinho organizado pelo Dr. Penedo, seu ajudante Schultz, não podia deixar de ser outra senão o relato feito pelo próprio Marco Antônio um dia após o resgate. Já passava das 4 da tarde, quase na hora de embarcarmos no ônibus de volta para o condomínio. Resolvi dar uma olhada ali por perto. Percebi, de repente, uma picada, um atalho estreito na mata. Sem saber explicar o motivo, fui andando, levado pela curiosidade. Segui sempre em frente. Não tive a sensação de andar muito para perceber que estava subindo numa rampa suave, já ouvindo muito ao longe o ruído de gritos e vozes. Olhei para o alto e tive a vontade de chegar ao final do elevado para ver o outro lado.
A vista deveria ser linda, pensei. Quando alcancei o topo, afundei num monte de folhas. Mas ao tentar me levantar, perdi o equilíbrio e rolei por uma ribanceira abaixo. Fui rolando, sem me machucar, num piso macio de folhas que não acabava mais. Quando meu corpo parou, finalmente senti que estava completamente tonto. Não demorei a pensar, apavorado. Já não ouço barulho de gente. Onde vim parar? Por onde vou voltar? Devagar me levantei, encostei um pouco no tronco de árvore e recomecei a andar, pensando em contornar uma área que me levaria de volta ao início do atalho. Antes olhei para cima, tentando avaliar o quanto havia rolado, e senti que tinha tido muita sorte de não bater a cabeça numa pedra ou num tronco de árvore. Muito otimista, você me conhece, achei que logo seria encontrada. Claro, vão sentir minha falta. No momento em que embarcar no ônibus, Flávio, meu amigo de sempre, vai ser o primeiro a dar o alarme. Está faltando Marco Antônio. Dr. Penedo, meus pais, a turma toda vai se organizar para empreender a busca. Mas quem sabe se ainda encontro o caminho de volta. Pouco a pouco minhas pernas ficaram mais firmes e não parei de caminhar. A luz do sol já era fraca, as árvores muito próximas dificultavam a caminhada. Tive então a certeza de que não acharia mais a volta. O que parecia um simples contorno em minha imaginação simplesmente não tinha fim. Não demorei a falar sozinho. Aliás, um velho hábito. Será que essa floresta é muito grande? E os bichos? Pelo jeito a noite não demora e eu estou só e perdido. Lembrei-me de um trecho de um livro de leitura recomendado pelo colégio sobre a floresta amazônica. As dificuldades na selva são muitas. Problemas de sobrevivência e luta contra os que surgiram, insetos, animais de pequeno e grande porte, jaguar, cobras, lacraias, jacarés, piranhas, mosquitos persistentes. Por falar em jacaré, haverá um rio por aqui? E será que tem piranha? Mas que coisa, não estou perdido na floresta amazônica, e sim no rio. Na floresta da Tijuca, ou melhor, no Parque Nacional da Tijuca. Se é um parque, deverá ter guardas, policiamento. Mas pernilongos eu garanto que tem por todo lado. Prestei atenção então nos ruídos. Pios, barulhos de asas, coxar de rãs e sapos, uma espécie de gritos muito agudos. Devia haver corujas por ali. Sabia que tinham olhos que fosforeciam no escuro. Era melhor nem pensar. Não sei por que nunca fui escoteiro. Não entendo nada de mato. Sou completamente analfa. E agora, ter de passar a noite aqui sozinho, cruzes. Decidi gritar o nome de vários amigos da excursão. Flávio, Paulo, Roberto, Sérgio, Olavo. Nada de resposta. O silêncio era completo. O jeito era encarar a realidade. Não tinha outra saída. Pelo menos já era um consolo. Era bem possível que até a TV aparecesse lá em casa para dar um alô no Jornal Nacional. Imaginei então o Sérgio Chapelin anunciando: vejam a seguir como passou a noite na floresta da Tijuca o jovem Marco Antônio Almeida de Bastos. Oba, esse é o lado até que é bom, arrematou em voz alta. Daria ibope com as garotas. Percebi que alternava meu pensamento com conversa em voz alta. Um pouquinho nervoso, pelo jeito. Resolvi procurar, enquanto ainda havia um restinho de luz, no lugar que pudesse ficar. A temperatura caía bastante e a noite ia tornando a floresta escura, impenetrável. Tinha uma malha rasgada, as pernas arranhadas, os pernilongos me atacavam ferozmente e tinha que aceitar que lutava contra o medo, completamente só, na floresta. Minha grande preocupação era pensar se meus pais e o Flávio se lembrariam de mandar minha pastora alemã Tessie com os guardas para colaborar na minha procura. Tenho certeza que ela me encontraria logo. Sentei-me então encostado numa árvore de tronco largo, enorme, os galhos avançando sobre os demais, e logo desceu sobre a floresta a mais completa escuridão. Os pensamentos se sucediam. E se uma cobra me atacasse? Melhor era ficar quieto. Prometi a mim mesmo que nunca mais andaria sem uma caixa de fósforos. Como seriam úteis. Bobagem, carregar fósforos. Promessas que não se cumprem. Além disso, detesto cigarro. Não sou burro. Se eu não fumo, vou carregar fósforo para quê? Se fumasse, quando ficasse homem, feito, viria a ficar como aquele amigo do meu pai que mal respira sempre agoniado. Vou lá eu me envenenar com fumaça? Cigarro mata, fico sem fósforo. Estou começando a ficar nervoso. Não nego. Santo Antônio precisa lembrar que também sou santo. Também sou Antônio. E estou perdido. Há de fazer com que me encontre. Tenho o dia todo amanhã para isso. Vou fechar os olhos e pensar em alguma coisa boa. Quem sabe um São Bernardo aparece para me salvar? Boa noite a todos. E nossas boas-vindas ao cursinho. Vocês podem imaginar o quanto estou satisfeito. Estarei com meus amigos dos passeios usuais durante os dias e para falar logo da Floresta da Tijuca, uma velha conhecida do Marco Antônio. A turminha gostou da brincadeira.
Eu e Schultz, nesse momento, e a galera interrompeu com assobios e palmas. Ok, acontece que Schultz era companheiro de peladas de vôlei. Após uma pausa, Penedo continuou. Schultz e eu pretendemos manter um bom bate-papo com vocês e podem perguntar o que desejarem, pois a intenção é esclarecer qualquer dúvida. Antes de chegarmos à floresta, gostaria de dizer alguma coisa sobre a situação da nossa natureza na Terra. Uma série de acontecimentos se encadeiam e constituem séria ameaça à vida em decorrência dos impactos ambientais. Matas são derrubadas, incendiadas, animais mortos de forma absurda, bárbara e cruel, águas são poluídas com petróleo e produtos de alto teor tóxico, a radioatividade sendo liberada em explosões nucleares de formas outras, cursos d'água desviados e rios represados inundando grandes áreas. Sinais de alarme surgem dia a dia e devemos nos inquietar. Conta-se que há poucos anos uma revoada de andorinhas sobre o estado do México não conseguiu prosseguir voo. A poluição era tanta que as aves caíram como chuva pelos tetos das casas e edifícios. Não sobrou uma só andorinha. E aí surge a primeira pergunta. Há quanto tempo estamos em luta com a degradação do ambiente, Dr. Penedo? Boa pergunta. E tem duas respostas. Primeiro, não sei se o termo luta seria exato. Fala-se muito, discute-se, organiza-se programas, cria-se congressos, mas de positivo no mundo, incluindo os países ricos, pouco tem sido feito. Segundo, quando viermos a conversar sobre a floresta da Tijuca, vocês notarão, com certeza ficarão surpresos ao saber que a nossa floresta, devido à cultura do café, foi simplesmente devastada no século XVIII. As mais preciosas madeiras de lei eram incineradas e queimadas, que tudo consumiam. Jamais o mundo vira um desperdício tão completo, uma flora valiosa devorada em turbilhões de fumo e chamas. Outra pergunta, então, foi preciso replantar tudo? Exatamente. A floresta da Tijuca, Sérgio, como vemos hoje, formou-se através do replantio de mudas as mais diversas. Já na Idade Média, o desflorestamento atingiu sérias proporções. Durante séculos foi se alastrando de sul a norte e leste a oeste. Bastava para tanto que as populações se estabelecessem e se estabilizassem. Conclusão, o impacto do homem no equilíbrio biológico data da sua aparição sobre a Terra. O homem é sempre foi um predador. Exemplo de depredação nessa época, nós temos pelos jornais todos os dias e todos vocês, se não leem, devem ouvir falar ou mesmo presenciar. Eu tenho um caso para contar. Posso, Dr. Penedo? Claro, vamos ouvir. Tenho um amigo que reside na Avenida Ergo Veríssimo, aqui na Barra, e que me contou que existe nessa rua um cidadão anônimo que compra muda de árvores para plantar na calçada, que de um lado da rua são muito largas. São pés de mangueira, unha de vaca, castanheira, amendoeira. Pois acredite que várias pessoas moradoras na mesma avenida queimam lixo e folha seca e muitas vezes dos seus próprios jardins na proximidade das mudas que ficam queimadas e morrem. Outro fato, por incrível que pareça, no verão as turmas que vêm à procura do mar estacionam na calçada esmagam simplesmente as pequenas árvores que sobraram do vandalismo alheio. E por que os meninos dessa tal avenida não fazem uma guerra contra os que não respeitam as mudas? Disse Marcelo, um dos amigos do Marco Antônio. Poxa, acho que todos nós deveríamos adotar uma árvore que fosse plantada em frente à nossa casa ou edifício, não acha? Mas quem vê hoje essa exuberante floresta nem imagina que ela já foi, não passava de terra arrasada pelo plantio excessivo do café e o desmatamento indiscriminado no final do século XIX. Por isso, então, agora vou lhes contar essa história. O replantio da mata devastada. Nos anos 1817 e 1818, foram baixados pelo governo imperial disposições muito severas para aqueles que, invadindo matas e destruindo-as, viessem a prejudicar mananciais, ou seja, as nascentes de água. Mas essas pretensões relativas a punições ficavam apenas na intenção. O tempo foi passando e os anos de 1825 a 1843 se tornaram marcos no janeiro devido ao grande sofrimento do povo em função da seca. Na época, as águas do rio Carioca atravessavam, por uma canalização precária, o aqueduto que tinha o nome do rio e até hoje é conhecido como o Viaduto dos Arcos. Só em 1862, no dia 4 de janeiro, finalmente é que se iniciaram o trabalho de plantio de mudas para reflorestamento da Tijuca. As mudas vinham de Paineiras e das imediações do Jardim Botânico. E o administrador da floresta passou a ser o Major Manuel Gomes
Archer. Ele residia na época na fazenda da Independência, em Cambuçu, freguesia de Guaratiba. Amante da natureza, mandava o Major Archer de sua fazenda várias mudas para o plantio na Tijuca. O percurso era vencido em lombo de burro por um escravo, no total de 60 quilômetros, através da Grota Funda, Vargem Grande, Caieira, Anil e Taquara da Tijuca. As mudas, em geral, espécies nativas da região, como ipê, canjerana, palmeira, louro pardo, murici, cedro, rosa, sapucaia, jacarandá e árvores frutíferas, mais tarde foram plantadas chamadas espécies exóticas, como eucalipto, nogueira, jaqueira e fruta-pão. O Major Archer lutava arduamente para prosseguir seu trabalho, mas o dinheiro era escasso e as dificuldades eram muitas. Os trabalhadores não passavam de 20, chamados escravos da nação, com a verba apenas a bagatela, na época, de 300 mil contos para serem aplicados em serviços tão necessários à população. Um trabalho que, na época, pioneiro do mundo. Tudo se desenvolvia sem regras prévias, num terreno improdutivo, com problemas cuja solução estava subordinada a uma administração pública descontínua, que sofria de repetidas mudanças nas suas normas. Chega a parecer piada, né? Mas em 100 anos, de 1860 a 1960, tivemos no país 100 ministros da agricultura, um novo ministro da agricultura a cada ano. A dedicação e o zelo de Archer deram excelentes resultados. No final de 1862, já 13.613 espécimes plantados, e dos quais 10.215 vingaram. Na certa, o livro de Juscineva, A Floresta do Rio, não foi o primeiro e nem será o último escrito sobre essa majestosa e exuberante floresta tropical. Talvez um dos mais célebres, certamente, foi o naturalista Charles Darwin, que viajou pelo mundo na década de 30 do século retrasado, século XIX, e desembarcou no Brasil lá pelo final de fevereiro de 1832. Quando embarcou no Beagle, Darwin tinha apenas 22 anos de idade. Vejam só. Mas, já para a época, um vasto conhecimento teórico, claro, que ele buscou então complementar com experiências práticas. Por todos os lugares onde andava, Darwin colecionava amostras do mundo natural, animais, plantas, insetos e até mesmo pedras. E conhecendo a grande diversidade do mundo, Darwin foi refinando seu olhar para a natureza. Então vejamos o que ele escreveu, a impressão que ele teve da floresta tropical quando desembarcou no Brasil no dia 29 de fevereiro de 1832. O dia transcorria deliciosamente, mas esse talvez seja um termo pobre para descrever os sentimentos de um naturalista que pela primeira vez aventurou-se sozinho por uma floresta brasileira. A elegância da relva, o inusitado das plantas parasitas, a beleza das flores, o verde brilhante da folhagem e, acima de tudo, a exuberância do todo me encheram de admiração. Uma combinação muito paradoxal de som e silêncio permeia as partes escuras da mata. O som dos insetos é tão alto que é possível escutá-los dentro de uma embarcação ancorada a centenas de metros da praia. Porém, nas profundezas da floresta, um silêncio universal parece reinar. Passear por algumas horas, fui surpreendido por uma tempestade tropical. Tentei me refugiar debaixo de uma árvore que era tão grossa que quase nenhuma chuva inglesa seria capaz de penetrá-la. Mas aqui, em poucos minutos, uma pequena cachoeira descia do seu tronco. E essa violência das chuvas que devemos atribuir à vegetação que existe no solo das florestas mais cerradas. Se as chuvas daqui fossem como as chuvas dos climas frios, a maior parte delas seria absorvida ou evaporaria mesmo antes de encostar o chão. Mas nem tudo era encantamento para Darwin. Embora ele estivesse maravilhado com a natureza do país, sua relação com os brasileiros foi, digamos, um tanto ambígua. Nas suas palavras, abre aspas, eu não os quero bem, entre parênteses, os brasileiros, pois é um país de escravidão e, portanto, de rebaixamento moral, fecha parênteses. Conforme nos lembra o filósofo, escritor da trilogia clássica sobre biologia social, que eu me referia no primeiro episódio,
Bruce Wallace afirma que Darwin foi um excelente naturalista e suas publicações vagam tranquilamente de um fascinante problema biológico para outro, da comparação entre fecundação cruzada e autofecundação nas plantas, da origem dos recifes de coral, da seleção natural, da descendência humana, do papel das minhocas na formação do humus, do movimento das plantas trepadeiras e no engenho das orquídeas ao serem fertilizadas por insetos, sem falar na origem do comportamento humano. A origem das espécies, a sua obra suprema, é certamente o clássico da biologia, um trabalho monumental, cujas teses permanecem inalteradas por mais de um século, apesar da peculiaridade de algumas informações sobre as quais Darwin se apoiou na sua preparação. O impacto do livro de Darwin, contudo, sobre o pensamento moderno está além de qualquer medida. É interessante notar que o conceito de evolução, através da seleção natural, tem sido, ironicamente, utilizado pelos próprios humanos para justificar a supressão, o extermínio e a dominação de outras raças. Tem sido usado pelos ricos para justificar a exploração dos pobres. Tem sido usado por nações fortes para justificar a subjugação das fracas. Tem removido pontos fixos de referência nas nossas vidas, o que nos deixa, de certa forma, flutuando, à deriva, para o terror de alguns, num mar de perpétua mudança.